eu vou dando algumas informações agora, né? Que aí o pessoal está entrando, né? Trânsito e tal, aquela coisa toda. Primeiro é o seguinte, eu vou dar aula semana que vem, tá? Que a gente teve aí alguns dias sem aula, né? Por motivos diversos. E aí, para a gente não perder muito conteúdo, aí eu vou dar aula de todas as minhas matérias, eu vou dar aula, tá? Segunda eu vou dar É aula. feriado, gente. Hã? É feriado. É feriado? Dia Não, feriado, 23. não, feriado já foi, Não, ué. tem mais feriado, não. Foi Feriado 10 foi dias de antes, puxou feriado o aí, já foi feriado, pago. entendeu? Esses feriados também foram puxados? Foi Já foi esses que foram pago já. puxados, né? Até o Natal não tem mais feriado. Não, até o Natal Que também bom, não. então. Sexta-feira que vem é Páscoa, não posso não. Que Páscoa, bom, porque a então. Páscoa já foi, não vem não. Não, sexta-feira que vem é São Jorge. A gente tem que ir lá fazer. Salve São Jorge. Já Então, é crente, puxou mano. de Não tem São negócio de São Jorge Jorge, não. e puxou, acho que o do dia 21, né? Alguma coisa assim. Acho que foi isso. Enfim, eu vou dar aula, segunda, terça e sexta, tá? Na aula de terça, eu vou dar até umas dicas negócio de tradução e tal, né? Então, quem faz hebraico, acho que seria bom assistir, porque aí para ajudar, né, a questão de tradução. E segunda e sexta é o nosso conteúdo. Outra coisa sobre os trabalhos em grupo, né? Vai ser a partir de... Não é essa semana, não. A partir de maio, né? A apresentação dos trabalhos em grupo. 10 minutos para cada grupo. Então, assim, vai ter um dia que vão ter 2 grupos, outro dia vão ter 3. Dá tranquilo. A minha sugestão é que vocês escolham um representante para falar. Ricardo, a gente quer colocar 2, né? Beleza, vocês vão ter 10 minutos, né? Se quiser separar com 2 Muito pessoas pouco tempo. falar, é o quê? Falou. Muito pouco tempo, cara. 10 minutos é só a introdução. Amigo, é só para você apresentar. Quem dá aula sou eu, entendeu? Seminarista não dá aula. Quem dá aula sou eu. Então, vocês vão falar, eu vou corrigir o que vocês fizerem de errado, que vão falar uma Podia besteira ficar mesmo. sem essa, viu? O judaísmo é muito conteúdo, irmão. É muito conteúdo. 10 minutos não Não tem dá. nada. Você vai pegar Mas o aí, básico. tá na Bíblia. Não dá para apresentar Tá na nada, Bíblia. cara. Eu só falo do Silêncio, quê? isso aqui não é democracia, não. É a origem do judaísmo. Silêncio. Então, você quiser separar, aí separa, tá? Que assim, a ideia é que seja algo dinâmico, a ideia é vocês participarem, mas que seja algo dinâmico, por isso que eu não estou assim, meia hora para cada um. Senão a gente perde uma aula com vocês falando e aí não é legal, não é interessante. Então, 10 minutos, né? Aí separa um representante ou 2. Não precisa me entregar material escrito, tá? Desse. Só os do GQ1 e GQ2. Das minhas atividades... Aí eu estou falando de todas as atividades. Você não precisa entregar... você tem que entregar escrito aquilo que está lá na ementa, tá? Tem outras atividades que eu passo, né? Mas essa, por exemplo, de grupo, não precisa, tá? Também não precisa capa, né? Tem muita gente que está me perguntando, tem que ter capa, tem que ter... Para mim é irrelevante, eu quero o conteúdo. Tem que ter o teu nome e aquilo que eu estou pedindo lá no trabalho, tá certo? Eu acho que é isso. Professor, as informações seriam essas. Fala. Esse é do GQ1 sobre islamismo. É para entregar semana que vem? Isso, Porque semana que vem... semana que vem. Agora sim, Ana Paula, olha, eu não consegui entregar, né? Eu sempre faço isso com o pessoal. Eu passo o trabalho para o GQ1 e GQ2. Você não conseguiu entregar o trabalho no GQ1. Você tem até o GQ2 para me entregar. O que não posso deixar é você passar do GQ2. Porque aí, né, acabou o semestre, eu não tenho como avaliar. Né? Uhum. Então, eu até estendo isso, que eu sei que tem gente que se enrola e tal, né? Marcelo é craque de se enrolar, né? Todo ano ele... professor, quebra o galho aí, o Odmar vem com a historinha, né? O Jair conta a história triste, que perdeu o cabelo. Eu ainda não fiquei internado nesse período. Sempre antes, o meu já está até pronto. Professor Já está até pronto. Mas assim, só não passa do GQ2. Fala, Tá Odmar. bom. Fala, eu ainda não fui nesse período, entendeu? É o quê? Eu ainda não fui internado nesse período. Internado? Odmar, eu estava internado e dei aula.
Então, não é desculpa para você estar internado e Exemplo. não entregar o seu trabalho. Ano passado, eu passei uma semana É um internado e não herege, dei rapaz. aula. Gente Então, meu irmão, preocupado com a saúde dele, ele querendo dar aula. não tem problema. Eu não dei aula internado? Gente orando, fazendo Não é campanha de desculpa. oração. Não Lá no é Marilhone, desculpa lá pro no aluno. oração, Marilhone. ele quer dar aula. Não é desculpa para o aluno dizer eu estava internado na CTI. Eu também estava internado e dei aula. Então, você tem que entregar o trabalho na data. Entendeu? Não vem com desculpa, não. Alguém ia falar alguma coisa aí? Não, né? Então, Boa noite, professor Ricardo. Fala aí, Antônio, beleza? Quero falar boa noite. Fala aí. Pessoal carente, né? Boa noite, irmão. Boa noite! Olha aí, boa noite. Manda beijinho pro papai. Alguma dúvida, gente, sobre o trabalho? Fala, Carlos. Vai ficar pior quando acabar a pandemia. Muita gente querendo te abraçar. Não, nada de abraço. Para os alunos novos, já vou logo avisando. Eu não gosto de abraço, nem de aperto de mão, beijo, nada que tenha contato. Então, eu não abraçava antes, agora eu não abraço mesmo. Então, nem chega perto. Lembrancinha, não gosta nada disso. Não gosto de lembrancinha, não gosto de nada. É só assistir aula, fazer trabalho. O resto me esquece, entendeu? Não é pastor que não gosta. Pastor que não gosta de abraço. É isso aí, é uma incoerência. Deus é louco, né, irmã? Deus é louco. Foi ele que me escolheu. Eu não gosto de abraço, eu não gosto de gente, eu não gosto de nada. Então. Meu Deus! Então, não se preocupem. De gente também não? De gente também não, gente. Olha só, vocês estão na igreja, não estão? Na igreja? Que lugar para ter gente ruim do que a igreja? É um lugar horrível. É verdade. É um lugar horrível. No momento, pastor, professor, eu estou em casa, graças a Deus. Então, não, eu sou irmã, gente boa. mas a irmã é a igreja, entendeu? Não vem de gracinha, não. Tá vendo? É gente ruim. É esse tipo de comentário, entendeu? Ricardo, vamos lá, gente. Fala. Ricardo, José, deixa eu tirar uma dúvida aqui, porque eu li a ementa, lá no GQ2 está pedindo um outro trabalho. Você substituiu ou tem que entregar aquele também? Desculpa, porque eu acho que eu perdi alguma coisa. GQ1 e GQ2 são os trabalhos da ementa. Ponto. Certo? Esses trabalhos você vai me entregar escrito. O trabalho em grupo, ele não tem a ver com o GQ1 nem com o GQ2. É uma atividade para a gente fazer em sala de aula. Para vocês, como a turma é grande, né, e muitos de vocês não se conhecem pessoalmente, a ideia é criar uma dinâmica para que a gente se melhore a interação. Então, por isso, trabalho em grupo. Tá certo? Tá. E também te ajuda, porque eu não vou conseguir falar de todas as religiões, de tudo que é necessário. Vocês pesquisando vão conseguir também ter mais material, entendeu? Entendi. Eu estava nessa dúvida. Então, esse do grupo não é para entregar nada escrito. Não vai entregar nada escrito. Para fazer a apresentação. Grupo, entendeu? Tá legal. Eu quero entregar. Entrega, mas não é necessário. Tranquilo? Então, vamos lá. Na nossa última aula, eu falei sobre as religiões africanas, né? A gente deu uma ideia sobre algumas, né? Claro que você tem uma gama de religiões, né, oriundas da África, mas eu dei detalhes sobre as mais assim presentes, né, no Brasil e algumas características. Hoje eu vou falar sobre o espiritismo. Alguns falam que o espiritismo não é religião, outros que é religião, outros que tem a ver com o cristianismo ou não. Então, a gente vai discutir isso hoje, nessa temática aí sobre o espiritismo. Lembrando o seguinte, qual é a ideia da matéria, né? É a gente conhecer um pouco do outro para a gente poder dialogar, né? Não é uma defesa do cristianismo, não é dizer assim, o cristianismo é melhor que fulano, que Beltrano, que Ciclano. Então, é para a gente realmente entender um pouco essas religiões e, a partir disso, poder dialogar, poder entender, poder lidar aí com o pessoal, né? O foco não é nem assim apologético, né, de defesa, e nem evangelismo. Então, a ideia é apresentar as características da religião. Até nesses trabalhos que vocês vão fazer em grupo, pensa nisso. Porque qual é a mania nossa como crente? A gente quer evangelizar todo mundo, né? Aí no trabalho quer evangelizar.
porque Deus é contra, né, a reencarnação. Eu não me interessa saber o que Deus é contra ou não no trabalho. Eu preciso saber o que aquela religião entende sobre reencarnação, sobre vida após a morte, entendeu? Então, você vai dar as características da religião e não o seu ponto de vista ou sua interpretação da Bíblia e coisas desse tipo, tá certo? Isso é legal a gente exercitar, porque nos ajuda a lidar de maneira diferente, né? Sem aquela perspectiva proselitista, de sempre querer pregar para o outro ou defender o cristianismo ou coisas desse tipo. Hoje a gente vai continuar fazendo isso em relação ao espiritismo. Fala, Marcelo. Em relação ao trabalho, é interessante, no final, dar a referência bibliográfica? O trabalho escrito, sim. Todo trabalho escrito que eu pedi, é bom você botar a referência bibliográfica. O trabalho em grupo esse não oral, precisa. Oral não precisa? Não precisa. De grupo não onde precisa. Eu tirei as características da religião, não precisa. Não precisa. Sabe por quê? Porque eu botei para vocês falarem 10 minutos. Eu vou falar também sobre essas religiões. Eu vou mandar material para vocês sobre essas religiões. Eu brinquei, né, sobre o negócio de dar aula, mas assim, não teria sentido eu só deixar vocês falarem. Eu tenho que dar também outras bases, entendeu? Então, vocês vão falar, vão apresentar suas ideias, mas eu vou mandar material de referência, de estudo, igual eu sempre faço, né? Ou slide, alguma coisa, sobre as religiões que vocês vão apresentar. Então, vocês não precisam. Eu só preciso ver ali o fruto da pesquisa de vocês e tal, entendeu? Isso aí oralmente. Se você quiser fazer um slide, Ricardo, eu quero fazer um slide, eu vou compartilhar aí com o pessoal. Pode fazer também. Só tomar cuidado com o tempo, tá certo? Respondeu, Marcelo? Ricardo. Fala, Marcelo. É só um que vai falar, né? Pode ser, se você quiser, depende do grupo. Se o grupo quiser botar 1 ou 2, não tem problema. Só não pode passar de 10 minutos, entendeu? Aí fica a cargo do grupo. Se o grupo quiser fazer um jogral, cada um lê uma parte na frente da câmera, fica tranquilo. Só não pode passar de 10 minutos. Isso é uma palhaçada, isso. Isso aí está aí parecendo a igreja dos anos 70. Ué, irmão, todo mundo aqui é tradicional, nada a ver. Quem engraçadinho. Do jogral, né? Sei, acho que eu vou fazer um jogral, Marcelo. Vamos fazer um jogral, faz um jogral, fica bonitinho. O Carlos, assim, isso é coisa de mensageira. Boa noite. Entendeu? Isso é coisa de mensageira. Eu sou mensageira. Até parece que eu nunca fiz jogral. É, bobão. Ô, Nancy... Eu sou MCM. MCM. Então, vamos lá. Alguém falou alguma coisa aí? Marcelo, você ia falar, desculpa. Fala. Eu, professor, boa noite. Opa, boa noite, Débora. Então, vamos lá. Odimar, quer falar? Não, é que eu deixei aberto aqui sem querer. Ah, tá. Então, vamos lá. Deixa eu botar aí o vídeo, o slide do Espiritismo e a gente vai conversando aí. Estão vendo aí? Sim. Ali, ó. Sim. Sim. Você troca a sua Bíblia por um iPhone... Não. Eu troco, tá? Se alguém quiser me dar, eu troco. Tem várias aqui. Eu vou botar a Bíblia no iPhone, irmã Nancy, ora. Mas eu não sei usar o iPhone, eu prefiro o notebook. Eu tenho mais de uma. Um notebook da Dell, assim, eu prefiro. Se alguém quiser, eu troco. Não sabe Tem várias Bíblias aqui para escolher. Você troca a sua Bíblia por uma vassoura que varre o vírus. Por uma vassoura, Pois Nancy, o iPhone é mais caro que o notebook. Ou o notebook, olha aí. Mas eu não quero iPhone, eu não sei usar, eu quero a coisa que eu sei usar. Irmã ganha e depois aprende. Isso aí é irrelevante, entendeu? Deixa eu ver se dá para eu diminuir aqui, para eu ver. Para vocês verem aqui, calma aí. Não adiantou, não. Se alguém quiser falar, fala aí, faz sinal, né? Que aí não dá para eu ver todo mundo. Estão vendo aí, né? Então vamos lá, Espiritismo. Criado por um pedagogo, né? O Espiritismo surgiu na França, no século XIX.
Hoje, o Brasil possui a maior comunidade espírita do mundo. Esses slides eu montei a partir de uma reportagem da revista Super Interessante. Aí está aí a fonte, eu vou mandar isso para vocês em PDF, tá? E aí você lê lá a reportagem toda, o acesso é público para acessar essa reportagem, mas você tem outros sites, tem livro, tem um monte de material aí sobre o espiritismo, né? No Brasil, realmente, é uma religião bem ampla, né? Muita gente é espírita, então você consegue achar isso com muita tranquilidade, tá? O que é confuso, às vezes, para a gente é saber se é religião, se é doutrina, se tem alguma ligação com a Igreja Católica ou não, né? Com a Umbanda, com a Quimbanda, ou coisa desse tipo. E hoje a gente vai estar discutindo isso. Então, a princípio, né, é de origem francesa, criada no século XIX. Aqui vem mais os detalhes. Né? A pátria-mãe do espiritismo seja a França. País de Allan Kardec, um homem que no século XIX compilou e decodificou os princípios que até hoje orientam os 15 milhões de adeptos no mundo todo. Foi no Brasil que essa religião gestada, numa era em que a ciência se desenvolvia vertiginosamente, encontrou terreno fértil. Um detalhe sobre o espiritismo, se você conversar com alguns espíritas, né, o pessoal que estuda principalmente espiritismo, que são adeptos, eles vão dizer que há um cunho científico no espiritismo. Eles tentam explicar de maneira científica, por exemplo, a ideia da reencarnação, tentar dizer que tem uma lógica, que tem um sentido e tal, né? A gente sabe que isso é muito complicado. Você tem vários tipos, né? E o espiritismo, quando a gente fala assim de mesa branca, centro espírita, é diferente do que a gente falar do terreiro. Alguém que é ligado às religiões, né, oriundos da África, né, as religiões afro-brasileiras, não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo que a gente chama de mesa branca, ele tem uma concepção totalmente diferente dessas religiões afro-brasileiras, que lidam com entidades, né, lidam com rituais totalmente diversificados, lidam com oferendas, né? A gente já falou sobre isso, né? As religiões afro-brasileiras, você faz trabalhos, você faz oferendas. O espiritismo, qual é a base, né? O ponto central é ouvir os mortos, né? Você tem lá um médium, aí o cara senta lá numa mesa branca, faz aquele ritual de iniciação. Tem algum ex-espírita aqui no grupo? Alguém já foi aí espírita? Não, pode falar, sem preconceito. Não, liga aí, todo mundo crente, né? Desde criancinha. Então tá bom. Mas assim, você vai lá, entra, né, no centro espírita. Sim! Aí o pessoal se veste de branco, né, tal, tem aquele cerimonial todo. Os cerimoniais são diversificados também, né? Isso depende muito da região, do grupo, né, que o pessoal faz parte. E o ponto central é o médium, né, o cara que está lá, que não é pai de santo, não é mãe de santo. O pai de santo e a mãe de santo, nas religiões afro-brasileiras, eles são a ligação com as entidades. Eles iniciam o ritual, né? Eles proporcionam com que a entidade, entre aspas, desça, né, para tomar posse ali do terreno, do terreiro, né, dos elementos ali que estão ali fazendo parte. O médium, na sessão espírita, ele está ligado aos espíritos e alguns entram em contato com ele. Né? A gente vai ver isso no outro slide, e que o espiritismo acredita que nós estamos rodeados de espíritos. Uns são bons, outros são maus. Vocês conhecem, né, aí o João de Deus, né, o cara que foi preso por estupro, porte de arma, né? O cara tinha uma cidade lá nas mãos. Quem tem o Globoplay aí, se quiser assistir, se achar interessante, né? Tem um documentário lá sobre ele. Ele é espírita, né? Ele é nessa linha aí do espiritismo.
nada a ver com religiões afro-brasileiras, tá certo? Há uma ligação com o catolicismo. Isso acontece para a pessoa, isso acontece para não ter uma discriminação. Geralmente o espírita se diz cristão, o que é inconcebível, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá certo? Então, o espiritismo, ele assim, a gente tem o slide falando sobre isso, mas a gente tem que entender o seguinte: ele é uma religião diferente das afro-brasileiras, do cristianismo, do hinduísmo, do budismo e aí por diante. Ele não é uma doutrina cristã. Eles até acreditam em Jesus Cristo, mas isso não quer dizer que eles são cristãos por causa disso. Eles acreditam de maneira diversificada do próprio cristianismo. Tá certo? Vamos lá. Quer falar, Gilmar? Então, só para trazer uma luz aí o que você está falando, até a década de 90, início da década de 2000, o IBGE classificava o espiritismo como religião cristã, junto com os evangélicos e com os católicos no Brasil. Eles, quando faziam lá os questionamentos, eles colocavam os espíritas junto com evangélicos e católicos. Eles acreditam, era uma religião. Aí depois, a partir do ano 2000, é que separou. No início, o espiritismo no Brasil, os próprios espíritas se autodenominavam católicos, porque é questão de preconceito. E você vê isso acontecendo também com o pessoal que é das religiões afro-brasileiras. Ninguém fala assim, eu sou macumbeiro. Conheço alguns que falam, mas são poucos os que falam. Eu sou da Umbanda, eu sou do Candomblé, eu sou da Quibanda, eu sou macumbeiro. Quando a pessoa fala, eu conheço alguns, que eles falam assim, quando sabe que eu sou pastor, aí fala assim, eu sou da macumba. Aí eu, parabéns para você. Não perguntei nada. Tá querendo fazer o quê? A pessoa faz isso para querer te assustar, né? Quem faz isso, às vezes, ela é agressiva, né? Ela quer te agredir. Mas, assim, aquela pessoa que segue mesmo, ela fica na dela. Ou, no máximo, ela diz assim, não, eu sou espírita. Por quê? Porque ela não quer ter embate, certo? Ela não quer brigar com outra religião. Né? Quem é dessas religiões afro-brasileiras que leva a sério, geralmente ela não está querendo. Quem fala assim, eu sou da macumba, que eu baixo o santo, que eu faço isso, é que ela quer se dizer superior, ou quer ter algum embate, né? O que é uma bobeira, né? Mas é só ignorar. Então, essa classificação do IBGE, ela acompanha esse próprio processo de surgimento, né, do espiritismo aqui no Brasil, que tem a ver com várias questões sociais, né, aí do grupo, né? Fala, Jair. Ia falar? O kardecismo... Tira a mão da boca, fala perto do microfone, meu irmão. Eu fico aí. O espírita, normalmente, ele fala que é kardecista. Né? Dá para te ouvir, não. Fala alto. O kardecista, ele não fala que é espírita. Ele fala, não, não, kardecismo é espiritismo. É porque Allan Kardec foi o fundador, o compilador. Então, quando a pessoa fala assim, eu sou kardecista, é porque é espírita. Não há diferença. A diferença está entre Umbanda, Quibanda, Candomblé, né, e o espiritismo. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, é porque eles têm evangelho. Fala no microfone, irmão. Esse negócio que está segurando é o microfone. Fala aí, fala alto. Bora. É que eles têm evangelho e tudo, então eles se consideram... eles não falam que são macumbeiros. Não falam, mas não são. O pessoal do Candomblé e da Umbanda, não, que segue uma linha diferente. Mas o kardecista... Professor Ricardo. Entendi, já. Então, professor Ricardo. Fala, Juarez. O espiritismo ele foi considerado pelo IBGE como cristianismo cultural, mas não um cristianismo como doutrina, como denominação, mas cristianismo cultural, em razão de também representar a religiosidade do Ocidente, né? Então, Juarez, para a gente, né, até o Odimar também comentou um pouco disso, para a gente, às vezes, a categorização do IBGE, para a gente, às vezes, ela tem que ficar um pouco de lado. Por quê? Porque a gente tem a questão do estudo
das características da doutrina ou da religião, certo? Eu vou até mostrar um slide aqui que uma estudante, uma doutora que estuda o Espiritismo, ela especifica por que o Espiritismo é uma religião, não é apenas uma doutrina, né? E se você pensar bem e conversar, por exemplo, com praticantes do candomblé, muitos deles dizem que são cristãos. Eles dizem que são católicos, né? Aquilo que a gente falou do preconceito que acontece. Muito disso é porque a sociedade não aceita bem as religiões afro-brasileiras, né? Tem um certo receio. Isso há 30 anos atrás, poxa, o Brasil era ideologicamente dominado pelo catolicismo. Então, qualquer um que saísse desse meio aí ficava meio de lado. Então, muita gente das religiões afro-brasileiras e do espiritismo acabava se autodenominando cristão. O IBGE acompanhou isso. Mas, em termos de análise da religião, a gente percebe que são diferentes, né? Porque cada religião tem o seu dogma, tem a sua doutrina, tem a sua base de fé. E o espiritismo não tem nada a ver com o cristianismo, né? Para a gente, isso é importante analisar, certo? Vamos lá. Está acabando aí, já deu 10 minutinhos, mas deixa eu ler aqui e aí a gente passa para a segunda etapa da aula, né? Ou para o segundo momento lá depois. No que acreditam? Jesus Cristo não é o enviado de Deus à Terra, é apenas um espírito mais evoluído que serve de guia para toda a humanidade. Gente, isso aqui já é o diferencial suficiente entre o espiritismo e o cristianismo. Não tem como você dizer que é cristão se você não acredita que Jesus é Deus, e que Jesus que Deus, Jesus e o Espírito Santo são a mesma coisa. Se você não acredita na ressurreição, isso é a base do cristianismo. Então, o espírita, quando diz que é cristão, ele está querendo fugir do preconceito. Mas, fundamentalmente e dogmaticamente, é outra doutrina, é outra perspectiva de dogma, de crença, inclusive. Então, o espiritismo ele está de lado. Mas o IBGE, mas o Instituto tal fez isso, fez aquilo. Ali é uma análise demográfica, o cara não está preocupado com parâmetro religioso, dogmático, né? Essa preocupação é a gente que tem, que analisa a teologia, né? É a ciência da religião, né? Que vai avaliar as religiões, né? São os antropólogos. Mas o IBGE, no geral, não está preocupado com as questões doutrinárias, fundamentais de cada religião, certo? Outro ponto que é muito interessante sobre o espiritismo, que diferencia totalmente do cristianismo. A morte de um ente querido, por mais dolorosa que seja, não deve ser encarada de forma absolutamente negativa. Muitas vezes é apenas o encerramento de uma missão no mundo dos vivos. Olha só, né? Encerrou essa missão aqui, aí daqui a pouco tem outra. O cristão não acredita nisso, gente. Se você estiver conversando com a pessoa, ela fala assim, eu acredito na reencarnação. Ela pode ser qualquer coisa, budista, hinduísta, das religiões afro-brasileiras, pode ser espírita, menos cristão, gente. Não tem como um cristão dizer que acredita na reencarnação. Porque qual é o princípio basilar do cristianismo? A ressurreição de Jesus Cristo. Então, acabou. Eu morri, ressuscitei, acabou. É céu ou inferno. Para a gente não tem uma continuidade. Já o espiritismo acredita nisso. E outra crença, né, também é interessante do espiritismo. Vivemos cercados de espíritos. Alguns bons, outros maus. Qual é o cristão que acredita nisso, gente? Nenhum, entendeu? Então, esses 3 itens, claro que tem muitos outros, mas esses 3 itens já servem aí para a gente diferenciar. Agora, essas crenças do espiritismo, elas são comuns, por exemplo, ao candomblé, à umbanda, ao budismo, ao hinduísmo, né?
A crença em Jesus, por exemplo, o islamismo acredita em Jesus, mas não como Deus, mas não como filho de Deus. Acredita nele como um profeta, por exemplo. O judaísmo, isso aqui não tem nada a ver, né? Mas essa questão de espíritos, né, de ciclo da vida que se repete, as religiões orientais, todas elas acreditam nisso. Então, o espiritismo tem muito a ver com essas perspectivas orientais de religião, que é um ponto aí também para a gente pensar, né? Tem essa questão do budismo, né? Do shintoísmo, né? E aí por diante. A questão interessante do espiritismo é que eles acreditam em Deus como a divindade pessoal. O budismo não tem divindades pessoais, né? Nós somos espírito, e o espírito ele evolui, vai viajando e tal, né? O hinduísmo tem lá as suas divindades, né? Mas o espiritismo acredita em Deus, certo? Mas não num Deus trino, como nós acreditamos. Então, são diferenças que a gente precisa fazer dessas religiões, tá certo? Ricardo. Fala, Carlos. Você falou aí que eles acreditam em espíritos bons e ruins, né? Que estão à nossa volta, cercado, nos cercam. Isso. Mas isso também não é uma crença também de uma linha pentecostal nossa cristã? Que existem espíritos à nossa volta e esses espíritos são bons e são maus? Os nossos irmãos pentecostais, de maneira geral, estou generalizando, porque o pentecostalismo ele é individual demais, né? Ele é plural demais. Mas, de maneira geral, é anjo ou demônio. Essa questão de, por exemplo, eu estou aqui falando, para o espírita, há um espírito aqui comigo, há um espírito aí com você. Existem espíritos que te guiam, que falam com você, que te orientam. O papel do médium é identificar esses espíritos, é ouvir esses espíritos. A pessoa que tem uma mediunidade, por exemplo, ela sente um arrepio, né? Entra no lugar, sente um arrepio, ela faz assim, ó, aí sai o vapor gelado, igual Sobrenatural, né? Aquele seriado lá, Supernatural, né? Tá vendo muita televisão, ela vê coisas obscuras. Os nossos irmãos pentecostais, de maneira geral, existem algumas pessoas que também veem isso. Vê demônio em tudo quanto é canto. Tem um demônio no canto da sala. Tem um demônio no cachorro. Tem que orar o cachorro para o demônio não baixar no cachorro, né? E tal. É uma perspectiva que eu diria diferente, porque para o espírita não é demônio. É o espírito de alguém que foi embora. O pentecostal cristão, né? Ele acredita em demônio, não no espírito da pessoa que ficou. Você não vai numa igreja dessas pentecostais do tamborim lá, do desce fogo, né, e tal, do sapatinho de fogo, e que o cara fala assim, sua mãe voltou e quer falar com você. Ele fala assim, tem um demônio que está aí atrapalhando a sua vida. A Universal, nossos, né, grandes ícones da heresia e do besterol, né, nas igrejas aí, ela misturou espiritismo, candomblé, quimbanda. Tem um programa na televisão da Universal que tem uma mulher de branco e os pastores pilantras lá de branco, e eles dão detalhes de como o espírito pode atrapalhar a pessoa, e você tem que fazer um trabalho para tirar esse espírito e tal. Quer dizer, é uma miscelânea, uma mistura ali que é uma bagunça. Mas eu diria que a diferença entre o pentecostal e o espírita é que para o pentecostal, de maneira geral, né, é demônio e anjo, não espírito de pessoa que morreu e está pairando por aí, entendeu? E está acabando o tempo. Eu vou encerrar aqui, entra no mesmo link, aí a gente continua. Valeu, gente? Mesmo link. Professor Ricardo. Mesmo link, entra lá. Vai acabar o tempo aí.